Mais uma atualização a respeito da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, além de estar operando, né, a incursão no território russo, com os comandantes ucranianos e tudo mais, além de estar com essa chamada incursão que está trazendo muitos resultados e parece que está mudando, de fato, o futuro dessa guerra, o futuro da invasão que agora é na Ucrânia e na Rússia. Ele quer ainda mais. Kiev está preparando uma lista de alvos que deseja que os Estados Unidos libere, permita, dê o aval para que eles ataquem com armamento americano, com armamento da OTAN, né, os mísseis de médio e longo alcance dos países aliados da Ucrânia. Então, Kiev tem uma lista que está preparando para enviar para os Estados Unidos e quer que eles liberem. E parece que essa incursão, como eu disse, pode ter mudado tudo porque não houve a tal resposta, a tal escalada desenfreada que o Vladimir Putin sempre demonstrou que haveria, né? Caso o monstro russo fosse atacado, caso o território russo, na verdade, fosse atacado, não é? O Putin sempre vendeu aquela postura de que a soberania russa, qualquer país que tentasse atentar contra o território russo, experimentaria aí uma resposta jamais antes vista. Na verdade, esse argumento da resposta jamais antes vista foi para qualquer país que tentar intervir na invasão da Ucrânia, experimentará algo jamais visto na história, ou seja, se referindo ao uso das raquetas nucleares de maior poder de destruição do que as que foram lançadas no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então jamais antes visto na história, espalhou todo aquele terror. O fato é que a doutrina de qualquer país que tem a raqueta nuclear, como disse o Putin, que tem a bomba nuclear, território for ameaçado, né, a soberania territorial ali ameaçada, deve, né, na teoria, usar o armamento nuclear e tudo que tiver para defender a soberania, o território do país. Todo mundo está de acordo, todo mundo sabe disso, né? Todos os países têm essa doutrina, todos os países que têm armamento nuclear. A Ucrânia está aí há quase um mês, entra na 4ª semana a incursão no território russo. Nada disso veio, nada sequer da propaganda do Putin veio, né? O que veio foi que o Putin está tendo que tirar tropas da Ucrânia, como é que a gente chama? Destapar um buraco para tentar tapar outro, né? Então, isso encorajou os ucranianos e isso pode influenciar na resposta, no sim ou não do Biden, no sim ou não da OTAN, dos Estados Unidos como um todo. Quero ler aqui uma matéria que traz um pouco mais de detalhes. Antes peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Se você ainda não for inscrito, aquele comentário também, boa tarde, o que você quiser, ajuda, né, e faz o algoritmo entregar o conteúdo para um número maior de pessoas, tá bom? Feito o nosso trato, feito o nosso combinado, que irá apresentar uma lista de alvos dentro da Rússia, né, para os Estados Unidos, alvos que eles querem atingir com armamento de longo alcance dos Estados Unidos. Lembrando que mesmo que o Putin, mesmo que o Biden, a Alemanha, alguns países tinham dado o sinal verde, né, há pouco tempo, para os ucranianos atacarem o território russo com o seu armamento. Aliás, até acho que foi isso que motivou a incursão, até acho que foi ali que começou então a incursão, de fato, né? Eles começaram atacando mais longe ali, mais profundamente no território russo, foram criando coragem e aí adentraram, todo mundo acompanhou. Apesar de ter então essa luz verde, sempre teve algumas restrições, nunca foi ataque onde vocês quiserem, atinjam o Kremlin, sempre eles tiveram o cuidado. Por exemplo, a Alemanha deu ali só 40 quilômetros, território russo adentro, tendo em mente que com o drone ucraniano, por exemplo, que aí eles fazem o que eles quiserem, eles atingiram regiões aí a 900 quilômetros, agora, poucos dias atrás. Então, era gritante as restrições ainda. O próprio Zelensky falava, se vocês querem a efetividade, de fato, algum resultado da nossa contraofensiva, que ninguém que está aqui para perder tempo com o equipamento de vocês, nem o dinheiro, nem o tempo de vocês, liberem, para a gente atingir alvos estratégicos que nós quisermos, né?
nunca foi liberado assim 100%, nem pelo Biden, nem por nenhum país da OTAN, até porque a Ucrânia atacaria o Kremlin, enfim, alguma coisa poderia se sair do controle rapidamente, mas agora parece que todo mundo vai criando coragem, né? Prestem atenção, já que não houve a tal resposta, né? Então a Ucrânia planeja enviar uma lista de alvos para os Estados Unidos de agora, nos próximos dias, tá? Que há muito tempo argumenta que as restrições ao uso de armas de longo alcance estão sufocando, de certa forma, os esforços ucranianos de guerra, enquanto Washington alegou que permitir que a Ucrânia atinja mais profundamente o território russo com o seu armamento, com o armamento de Washington, armamento americano, poderia aumentar, poderia ser uma causa de uma escalada. Esse é um argumento dos Estados Unidos. Lembrando que tudo muda agora com 4 semanas da presença dos ucranianos no território russo, né? Tudo começa a mudar, já que a tal da resposta, que o Putin tanto diz, que está na doutrina ali e tudo mais nuclear, teria que vir de imediato. Não é para esperar um país ser atingido uma semana, vamos ver se é verdade. Avançaram. Espera para ver se é verdade. Avançaram mais 1000 quilômetros. É verdade, vamos atacar, não. É de imediato, tem que ser a resposta. A resposta não veio. A Ucrânia rejeita esses argumentos de Washington e aumenta a pressão para tentar levantar as proibições nas últimas semanas aí, né, após a incursão em Kursk, que começou no dia 6 de agosto, piorou aí a pressão da Ucrânia para com os Estados Unidos, né? A Casa Branca não se moveu ainda, em sua posição não mudou, né? Apesar de alguns políticos nos Estados Unidos já começarem a apoiar a demanda de Kiev. Ou seja, como eu disse, lentamente aos ucranianos, conforme o tempo vai passando, os ucranianos avançando, obtendo ganho, destruindo a narrativa do Putin, destruindo a propaganda do Putin, vendo que não há resposta que a propaganda do Putin diria que havia, a opinião vai mudando, né? A opinião vai mudando e muito. A propaganda do Putin disse que haveria uma resposta ali absurda, astronômica. Não houve até o momento, quase um mês, de invasão em território russo, e aqui não é incursão de grupos militares privados da Rússia, como o Freedom of Russia e por aí vai, não, que já aconteceu várias vezes desde a invasão lá em 2022, na invasão na Ucrânia. Aqui são tropas ucranianas no território russo avançando, civis, população russa sendo deslocada, sendo evacuada em massa, vários soldados russos sendo capturados no território russo, né? Quase uma linha de frente sendo aberta ali em território russo. E Putin não devolveu, não respondeu como ele disse que responderia. Então a opinião vai mudando, né? A liderança, então, a ucraniana já forneceu a Washington uma lista com alguns dos alvos potenciais em solo russo, né? Mas espera que uma nova lista seja mais personalizada, de acordo aí com alguns vazamentos. O ministro da Defesa, Rustem Umerov, e o chefe do escritório presidencial, Andriy Yermak, visitarão Washington essa semana e vão apresentar a lista, tá, para o governo do Biden. Os ucranianos trabalhando e muito. Nem Kiev nem Washington quiseram comentar sobre os relatórios, sobre os alvos em específicos. Aqui dá para entender, né, questões óbvias. Fato é que eu acho que a coisa vai mudar. Eu acho que eles vão conseguir. Podemos estar errados, mas eu acho que eles vão conseguir. Volto a falar. Tudo está mudando e muito rápido mesmo. Eu acho que eles vão sim conseguir o aval, pelo menos para alguns desses alvos que o Zelensky vai levar, com certeza. E serão bases, né, pessoal? Não imagine que ele quer atacar o Kremlin, usar um ataque em massa e acabar com o Kremlin. Não é nada disso. Isso vai englobar com certeza algumas bases ali, principalmente as bases que cercam Moscou, ali nas grandes capitais, enfim, tentando enfraquecer grandes capitais, né? Alvos militares. Não vai ser nada contra. Não vai ser o fim da Rússia, né, como parece, mas vai aumentar sim, vai escalar sim as coisas. Pode desencadear aí ataques em massa novamente contra o território ucraniano, mas ao mesmo tempo que isso acontecer e não houver resposta, a coisa só vai piorar para o lado dos russos, só vai motivar os ucranianos e os seus aliados a cada vez mais partirem para cima, né? Fico por aqui, obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu!